Olá, queridos alunos, queridos estudantes. Eu sou o professor Rodrigo. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje faremos uma revisão sobre o que? Predicação verbal. Hoje estudaremos os verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação. Vamos ao texto. Um avião de pequeno porte brasileiro caiu e explodiu na noite desta terça-feira, 23, na fronteira do Paraguai com o Brasil, próximo ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. O proprietário soube do acidente por meio de uma rede social, de acordo com Remy David Cassiano Neto. Após não conseguir contato com o piloto, ele fez uma postagem nas redes sociais sobre o desaparecimento. O piloto morreu. Segundo ele, depois da publicação no Facebook, ele recebeu uma mensagem de uma funcionária do aeroporto de Tatuí, São Paulo. Ela perguntou a ele se o avião teria sido roubado, porque o piloto estava muito nervoso quando abasteceu a aeronave. Vamos à análise. Aqui nós temos os verbos caiu e explodiu. Um avião caiu, um avião explodiu. Aqui é um período composto, né? A gente não precisa repetir essa informação. Aqui deveria ser até um avião de pequeno porte brasileiro caiu, um avião de pequeno porte brasileiro explodiu. Tá? Eu só cortei esse pedacinho aqui porque ele não é necessário, né? Aqui nesse momento da análise, tá? Vejamos só. O que caiu? Um avião. A oração um avião caiu, ela é completa. Com ela você consegue comunicar a ação, o fato, o que aconteceu. A segunda oração, um avião explodiu, da mesma forma, o avião explodiu, foi isso que aconteceu, certo? Aí você vai perguntar, professor, mas e o restante? Na noite desta terça-feira, na fronteira do Paraguai com o Brasil, todas essas outras informações são informações adicionais, são informações circunstanciais, de momento, que nós chamamos de advérbios, tá? São advérbios, ok? Elas não são necessárias, são informações acessórias, tá? Nenhum desses verbos aqui vão necessitar, né, na sua estrutura dessas informações. Veja o quê? Que um avião caiu e um avião explodiu dão conta de passar tudo o que aconteceu ali naquela cena. Assim nós entendemos o quê? Esses verbos funcionam sem a necessidade de complementos, tá? Não há nenhum complemento aqui, ó. Nem caiu, nem depois explodiu, tá? Obrigatórios, necessários, não há. Nós os chamaremos de intransitivos. Por quê? Eles não precisam de quê? De complementos. Próximo. O proprietário soube do acidente por meio de uma rede social. A frase. Vamos pensar nessa frase aqui, né? Nem na frase, né? Nesse trechinho aqui. O proprietário soube. Professor, tá faltando informação. Tá, qual? Soube de quê? Do acidente. Por quê? Quando alguém sabe de alguma coisa ou até sabe alguma coisa. Não é? Então, aqui nesse caso, essa informação aqui, ó, do acidente é um complemento do verbo saber. É uma informação
necessária e até obrigatória dentro desta frase, ok? Sob de que? Do acidente. O verbo precisa, nesse caso, de um complemento para que sua informação fique completa. Chamamos esse verbo de transitivo. Toda vez que o verbo tiver uma informação necessária, ela vai ser o quê? Vai ser um verbo transitivo. Como aqui o verbo pediu uma preposição entre ele e o complemento, a gente vai chamar de verbo transitivo indireto. Ok? Transitivo indireto, porque há a presença de uma preposição. Nossa, não dá para escrever legal, né, gente? Não dá para escrever com o mouse. Tem a presença de uma preposição. Próximo. De acordo com Remy David Cassiano Neto, após não conseguir contato com o piloto, ele fez uma postagem nas redes sociais sobre o desaparecimento. O piloto morreu. Vamos analisar essa outra frase aqui. Após não conseguir, o quê? Contato com o piloto, tá? Que é o verbo. Esqueci de circular aqui, tá, gente? Ó, conseguir, contato, fez uma postagem, tá? Vejamos só. Após não conseguir, o quê? Contato com o piloto. Se ele tivesse falado ó, após não conseguir, não estaria completo. Então, faltaria o quê? O complemento. Que complemento que é aqui, ó? Contato com o piloto. Neste caso, ó, o verbo novamente precisou de um complemento. Assim, ele também é transitivo. Só que se você olhar aqui, ó, entre o verbo e o complemento contato, não tem nenhuma preposição. Então, a gente chama esse verbo de transitivo direto. Se você não se lembra das preposições, você precisa estudá-las. Ó, a próxima. Ele fez. Fez o quê? Uma postagem nas redes sociais sobre o desaparecimento. E aí? Que tipo de verbo seria o fez? Seria transitivo, intransitivo, transitivo indireto, transitivo direto. O que você acha? Vamos analisar? Já percebemos que esse verbo necessita de um complemento. Fez o quê? Uma postagem nas redes sociais, certo? Entre o verbo e o complemento, há preposição? Não há preposição. Isso daqui é um artigo indefinido. Ó, artigo indefinido. Tá? Então, também será um verbo transitivo direto. Por quê? O verbo precisa de um complemento e não há o quê? Preposição. O piloto morreu. Vejamos só. O verbo morrer é transitivo ou não, gente? Pensa um pouquinho. O piloto morreu. Vamos analisar? Quem morreu? O piloto. Ele é o sujeito que passou por esse processo aqui de morrer. Ele morreu. O sujeito morreu. Tem aqui um morreu o quê? Não. Não tem nenhuma informação adicional aqui. E o verbo também não pede, porque morrer é morrer. Tchau, partiu, acabou. Então aqui o verbo é o quê? Intransitivo. Isso mesmo, parabéns para você aí que acertou. Intransitivo.
Por quê? Não necessita de complemento. O verbo conseguiu, por si só, passar toda aquela informação que ele necessita. Vamos para mais uma parte. Ela perguntou a ele se o avião teria sido roubado, porque o piloto estava muito nervoso quando abasteceu a aeronave. Vamos ver aqui, ó. Ela perguntou o quê? A quem? Ué, professor, o verbo sim. O verbo aqui está pedindo dois complementos. Duas coisinhas, ó. O mesmo verbo exigindo a presença de dois complementos, um direto e um indireto. Ou seja, um sem preposição e o outro com preposição. Nesse caso, o verbo é transitivo direto e indireto. Vamos ver aqui, ó. Perguntou o quê? Se o avião teria sido roubado. A quem? A ele. Ó, preposição a. Nossa, ficou feio isso daqui, né? Deixa eu pegar aqui uma borrachinha para apagar. Isso. Caneta. Ó, a ele. Aqui nós temos a preposição a. Perguntou o quê? Se o avião teria sido roubado. A quem? A ele. Então, o mesmo verbo aqui está pedindo dois complementos, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. O piloto estava muito nervoso. Aqui nós temos um caso diferente, especial. Verbo estar e aqui nervoso. Nervoso é um estado, né? Um estado de espírito, de momento ali que ele estava, pelo qual ele passou. Então aqui eu tenho uma palavra denotando estado, certo? E o verbo estar. Quando isso acontecer, nós veremos que esse verbo aqui vai ser um verbo de ligação. Porque ele está fazendo uma união ou uma ligação mesmo entre o sujeito. Ó, será que eu consigo fazer um S? Deixa eu pegar aqui a borracha. Está fazendo a ligação. Opa! Entre o sujeito e um. Vamos, ó, palavra bonita, gente. Palavra linda. Eu vou escrever. Predicativo. Show aí, ó. Predicativo. Entre um sujeito e um predicativo. Então, aqui vai ser um verbo de ligação. Aqui nós temos alguns verbos que geralmente são usados como de ligação, ó. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, tá? Quando utilizados, ligando o sujeito a uma característica ou a um estado, né, ou a uma qualidade, esses verbos vão ser de ligação. Poderíamos falar, ó, o piloto ficou muito nervoso, o piloto permaneceu nervoso, o piloto era nervoso. Veja que cada um desses verbos, eles simplesmente vão alterar o tempo, né, pelo qual a pessoa estava ali nervosa, né? Eles vão apenas fazer assim, se esse estado é permanente, se é transitório, né? Se é um estado pelo qual ele não estava e de repente mudou para ele, ó, tornou-se nervoso, certo? Serão verbos de ligação. Mas muita atenção, gente, muita atenção. A classificação do verbo é realizada por meio da análise da oração. Não adianta decorar. Por que não adianta decorar? Por quê? Gente, a nossa língua é viva. A nossa língua, ela
ela é utilizada no dia a dia de forma muito rica. E essa riqueza traz pra gente algumas mudanças, algumas alterações, tá? Então, os verbos, o mesmo verbo que pode ser transitivo, num outro momento ele pode ser intransitivo. Um verbo que é de ligação no momento, ele pode ser transitivo no outro. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, o avião explodiu. Certo? Ó, o próprio avião explodiu. Pum! Tá vendo aí? Gostou do barulho? Palmas para o barulho aí, para os efeitos especiais. O avião explodiu. A informação está completa. Verbo intransitivo. Ó, eu não falei lá, né? VI, verbo intransitivo. E vejamos aqui, ó. O soldado explodiu o quê? Uma casa. Aqui o mesmo verbo, explodir, ele vai ser o quê? Verbo transitivo direto. E então, se eu decorar ele como verbo intransitivo, eu vou errar? Pode errar. Sim. Ó, o proprietário soube do acidente. Verbo transitivo indireto, ou VTI. Tá? Verbo transitivo indireto, ou VTI. Soube de quê? Do acidente. E aqui, ó, ele sabia o quê? Sabia a verdade. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, ó, o mesmo verbo saber. Tem mais um exemplo? Tem mais um exemplo. Olha, o piloto estava muito nervoso. Já vimos que aqui, ó, ele é um verbo de ligação, um VL. E no outro exemplo, infelizmente ele não está hoje. Aqui é um verbo intransitivo. Ok? Verbo intransitivo. Então vamos fechar a nossa aula. Intransitivo. A ação não vai além do verbo. Ele explodiu. Ele explodiu não, né? O avião explodiu. O avião caiu. Intransitivo. Não vai além do verbo. Transitivo. O processo, a ação do verbo precisam de um complemento. Se houver preposição, transitivo, indireto. Se não houver, transitivo, direto. Ainda podem ocorrer ambos os complementos. Verbo transitivo, direto e indireto, VTDI. E o de ligação, o verbo estabelece uma ligação entre o sujeito e o predicativo, que é um indicador de estado, qualidade ou característica. Gente, estamos caminhando para o encerramento desta revisão. Espero que tenha auxiliado você a compreender a predicação dos verbos. Até a próxima aula. Abraço em todos vocês.